Fernando Albino da Rosa, o nosso poetinha. Detalhes da vida de Fernando Albino da Rosa. Vem agora com Maria Isabel da Rosa, que é bisneta de Fernando Albino da Rosa. Neta do saudoso Walter da Rosa, advogado. Muito bem. Você, naturalmente, que é uma pesquisadora desta referência literária até nos tempos de hoje, o nosso poetinha. Como é que você começaria resgatando a história de Fernando Albino da Rosa? Jairo, o seguinte, eu sou graduada em letras, né? Estudei letras, estudei literatura, e muito por ter já essa veia, né, que veio lá do Fernando Albino. E hoje, então, falar do Fernando Albino, muito mais do que uma honra, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque não tem como a gente separar metodicamente, né, uma vida profissional e uma vida pessoal que transitou por tantas áreas do conhecimento. Então, afoito às letras, afoito à cultura, veio a Santa Rosa, né, nasceu em 1900 e veio a Santa Rosa em 1924. Iniciou como professor, né, teve participação na coluna Prestes, muito jovem, né, casado com Noêmia, veio a Santo Ângelo primeiro, né, iniciou como professor em Cruz Alta, dando continuidade a essa carreira aqui em Santa Rosa. É natural de onde? De São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga. Muito bem. Então ele chegou, é nascido em 1900. 1900. E os primeiros passos, a gente está lendo aqui, ele era tenente. Sim. Integrou a coluna Prestes. Entre os anos de 1927, 1930, ele teve alistado, né? Iniciou como sargento e depois como tenente na coluna Prestes. Ele percorreu toda a extensão da coluna Prestes? Sim. Ele trabalhou com o coronel Braulio de Oliveira? Sim. Isso mais ou menos em que ano? Nessa época. Nessa Em época. 1927, 28. Muito bem. Isso é a chamada vida militar do poetinha, correto? Exato. A partir de quando ele se voltou única e exclusivamente para a poesia, para o resgate histórico de Santa Rosa? Jairo, na realidade, Fernando Albino ele não se dedicou apenas à poesia, né? Então, como eu falei anteriormente, ele transitou por diversas áreas do conhecimento, né? Entre o ensino, a poesia, o jornalismo. Jornalismo. Mas ele deixou a farda em que ano? Em 1931. 1931, ele deixou a farda. Isso. Muito bem. E aí ele era professor? Professor. Ele lecionou onde aqui em Santa Rosa? Ele foi inspetor de ensino. Inspetor de ensino, que corresponde hoje a uma coordenadoria? É, exatamente. No ano de emancipação de Santa Rosa, então, ele foi nomeado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul como inspetor de ensino. E através disso, né, ele auxiliou muito no desenvolvimento de escolas, né, na implementação de escolas aqui no nosso município. Era o começo, né, de uma colônia que se transformou em município. Exato. Muito bem. E a presença de Fernando Albino da Rosa na história de Santa Rosa é como poeta e como jornalista. Exato. Ele vem a Santa Rosa, né, com esse viés, assim, do jornalismo. Então, fundaram 3 jornais, né, na época, né, os jornais Sentinela, Informação e Sol da Serra. Esse último foi mais tarde transformado em A Serra. E ele veio com uma força muito grande no sustentáculo, então, ao movimento de emancipação de Santa Rosa. Então, ali, ele não utilizava o jornal somente como fonte de informação, mas também como algo para o desenvolvimento desse povoado, né, que estava se emancipando naquela época.
Mais um título para Fernando Albino da Rosa, emancipacionista. No dia 10, então, de agosto de 1931, foi ele quem lavrou a ata de emancipação do município e também proferiu o primeiro discurso, já na nova cidade emancipada. Então, Fernando Albino da Rosa lavrou a primeira ata e fez o primeiro discurso. O primeiro discurso e o hino de Santa Rosa é de autoria dele também. O hino de Santa Rosa, de autoria de Fernando Albino da Rosa. A família de Fernando Albino da Rosa, casado com quem? E esse casamento, ele chegou aqui já casado? Chegou casado. Ele casou-se com Noêmia Fernandes dos Santos, ainda em São Luís Gonzaga, e veio a Santa Rosa com uma filha pequena. E depois ainda tiveram mais 7 filhos, já aqui em Santa Rosa. Em 1925, ele publicou o primeiro jornal da sede, 14 de julho, Sentinela. Imagina 1925, nós estávamos há 6 anos da emancipação. Você conseguiu nas suas pesquisas identificar as dificuldades, porque era uma imprensa, comparada com hoje, rudimentar, não é verdade? Era difícil fazer imprensa. Como é que era a repercussão de um jornal? Esse, o Sentinela, que era o pioneiro, você cria uma cultura, isso é difícil. O Fernando Albino, Jairo, ele sempre teve um entendimento, né? Ele entendia as pessoas como seres que se uniam em prol do trabalho, em prol do bem comum. Então, ele utilizava esse meio de união, né? Para o desenvolvimento, para o progresso de Santa Rosa. E nas minhas revisões, porque tudo que eu estou te contando aqui é revisão bibliográfica, né? Então, de biografias do Fernando Albino, né? Que foram escritas em trabalhos de monografia, de conclusão de curso, livros em homenagem a ele. E várias pessoas na época, né, que foram escritas essas biografias, foram entrevistadas. E tem uma que me chama muita atenção, que foi do senhor Dante Casagrande, que ele fala a respeito da personalidade do Fernando Albino, né, de ser uma pessoa muito querida, né? Então, ele trabalhou muito em prol da união, do progresso, ele fez parte de delegações para trazer empresas para o nosso município. Então, ele transitava com muita facilidade, com muita destreza e maestria por todos esses meios, por todos esses cenários, e sempre foi muito bem quisto, né? Então, isso são palavras de pessoas que tiveram o privilégio de conviver com ele na época e que estão nos escritos a respeito da vida e da história do Fernando Albino. Muito bem, Dante Casagrande, grande Dante Casagrande, família Casagrande também conhecidíssima em Santa Rosa. O Dante Casagrande foi professor de francês, veja só. E tu sabe, Jairo, que o Fernando Albino, ele sempre valorizou muito o trabalho, né? Porque o trabalho era feito por pessoas, e essas pessoas tinham valor. Então, era através disso que ele conseguia, como que eu vou te dizer? Que ele conseguia transmitir mensagens e comunicar aquilo que era importante, né, para uma cidade, para um povoado que estava em pleno desenvolvimento e que andava, né, esse desenvolvimento se deu a passos largos, né, nessa época. E o mais interessante é que ele tinha uma preocupação desde a cultura que ia se empregar lá na agricultura, para que fosse bom para quem fosse plantar, para quem fosse colher, né, e para quem fosse consumir no final. Então, ele tinha uma preocupação com todo o processo. Então, ele buscava em pesquisas, ele trazia inovação, né, em todas as áreas. Então, é admirável, né, o conhecimento que ele tinha e o domínio que ele tinha em tantas áreas do conhecimento. E por isso que eu te digo o quanto é difícil a gente poder falar de uma pessoa que teve isso, né? Ele adotou um estilo de vida generalista, que a gente chama, né? Ele não foi especialista em uma determinada área. Então, com tantas coisas a fazer no mundo, por que eu vou focar e fazer uma só? Né? Então, esse estilo de vida, de abraçar essa comunidade, né? Ele não foi natural de Santa Rosa. Então, ele abraçou essa comunidade, esse povo como dele,
e levou o nome de Santa Rosa a níveis internacionais, através de publicações, de êxitos, né, na literatura. O Fernando Albino tem publicações em N países, né? Bolívia, Colômbia, Paraguai, Argentina, Inglaterra, né? A biografia dele está traduzida em diversos idiomas e é uma grande honra realmente poder estar falando aqui, né, da vida dessa personalidade. Observaram? Nosso poetinha, tá? Mas uma figura conhecida internacionalmente. Fernando Albino da Rosa, como homem de imprensa, porque o desenvolvimento Maria Isabel da Rosa, qualquer velocidade e qualquer avanço, por trás estão ou está a pessoa. Ele valorizava a pessoa, as pessoas, correto? Exato. Esse é um trabalho meritoso de uma imprensa de uma cidade daquele tamanho, desse tamanho, o que infelizmente não vimos hoje na grande imprensa, não é verdade? Que prioriza mais escândalo. Fernando Albino tinha um espírito muito livre, né? Um espírito de liberdade. E embora tenha lutado na Coluna Prestes, né, como a gente falou anteriormente, ele era avesso às guerras, avesso à discórdia, então ele tentava sempre tratar tudo com muita humanidade, com muito respeito, com muita sabedoria. Então acho que essas palavras definem muito bem quem foi Fernando Albino da Rosa. Bom, ele é de 1900, Tenente Fernando Albino da Rosa foi um dos períodos, né, da formação do homem Fernando Albino da Rosa. Mas ele se consolidou mesmo como poeta, como escritor e como jornalista. Como jornalista. Muito bem. Obra literária que você possa destacar do nosso poetinha? Sonhar. Utilizava pseudônimos também, né? É mesmo? Ele assinou várias obras com outros nomes, né? E provocativo. Exatamente. Provocativo e provocador. Uhum. O Fernando Albino, ele, por ser esse espírito muito livre, de ação livre, ele não queria os louros para ele. Então, ele tinha muita humildade nesse tratar e em todas as questões da vida dele, né? Tanto profissional quanto pessoal, a humildade foi o alicerce dele para seguir. Então, ele fez parte da fundação de várias sociedades aqui do nosso município. O Clube Concórdia, o Cultural, o CTG Cepete Araju, o Círculo Operário, foi o primeiro presidente. Ele foi membro da Academia Rio-Grandense de Letras. Ele foi o fundador e primeiro presidente do Grêmio Literário aqui de Santa Rosa. Então, ele transitou por muitas sociedades de forma muito humilde e muito sábia. Onde tinha gente, lá estava Fernando Albino da Rosa. Ele apostava em gente. Ele apostava nas pessoas. Eu quero voltar a Maria Isabel da Rosa. Hoje, estamos em 2021, hoje você faz, com qualquer idade, uma opção por um gênero literário e está na mão, não é verdade? Está no aparelho. Mas na época, primeiro o grau de formação das pessoas, tá? Uma dificuldade. Como é que o Fernando Albino da Rosa conseguiu, junto com os pioneiros da época, consolidar o jornal A Serra? Através desse olhar para o todo, para o bem-estar e para o bem comum. Então, ele trazia soluções. Ele não tinha apenas... Então, por essa veia de professor que ele teve, o intuito dele nunca foi apenas informar, mas também formar e capacitar as pessoas através dessa informação que ele trazia. Então, ele tinha muitos admiradores, né? E, inclusive, um grande amigo pessoal e admirador das obras de Fernando Albino foi o nosso escritor gaúcho também, Érico Veríssimo, que trocavam cartas, né, e escritos, porque o Fernando Albino teve obras publicadas pela Livraria do Globo. Se permite, Maria Isabel da Rosa, você consegue resgatar quem esteve naquele grupo de pioneiros do jornal A Serra? Ele esteve junto com
Moacir Cunha e com o Major Santos Oliveira. Foram os precursores da imprensa já no povoado 14 de julho. Já no povoado. Imprensa de Santa Rosa. O jornal A Serra, ele foi um instrumento da emancipação? Sim. Inclusive, tem relatos, né, e registros do dia, né, das festividades. Então, o Fernando Albino, ele retrata isso, né, e ele dizia, minha Santa Rosa maravilhosa. Então, ele tinha um amor muito grande por essa terra que ele escolheu para chamar de sua. Pois é, mas o objetivo alcançado, a emancipação, poderíamos deduzir que o jornal, então, fecharia as portas, e ele continua até a década de 60 como uma referência micro e macro regional. Exatamente. Ele seguiu, né? E o Fernando Albino, ele faleceu em 1954, e ainda assim o jornal ele se manteve ativo por alguns anos. 1954, o que levou o nosso poetinha? Ele teve um infarto, ele faleceu do coração. Você dizia antes que a humildade dele era tão grande que em algumas poesias ele pedia perdão por não ter feito mais. É. Ele dizia, né, ele retratava em poesia, ele dizia, perdão aos meus filhos por não ser capaz de fazer mais ainda do que já foi feito, né? Nós devemos pedir perdão à memória de Fernando Albino da Rosa, aos familiares de Fernando Albino da Rosa, das gerações que vieram depois, por não darmos o devido valor a essa figura histórica. Fernando Albino da Rosa, em 1954, então, você conseguiu buscar as circunstâncias do município de Santa Rosa aí com 23 anos de emancipação? Tem registros históricos, né, de que Santa Rosa vinha se desenvolvendo com progresso, né, com satisfação. Então, o Fernando Albino, ele retrata isso, né, com sucesso econômico, agrícola, né, no sentido da educação, que foi onde ele criou mais raízes, assim, né? Ele pensava muito na educação das crianças e com muita simpatia. Então, como inspetor de ensino, ele sempre teve uma visão muito à frente, né? Então, ele acolhia tudo aquilo que era de inovação na área do ensino e escreveu muitos manuais para a época, né? Do que era para a educação, para o ensino de qualidade. Você que está ouvindo essa conversa agradável agora, muitas vezes a gente peca em valorizar o empreendimento e não valorizar o empreendedor. Não é verdade? O empreendimento consolida uma marca e você se apossa, é nossa marca, não é verdade? Fernando Albino da Rosa nos ensinava, então, lá nos idos de 1925. 24, 25, a valorizar o empreendedor. Exato. A valorizar pessoas. Este é o grande legado dele. O Fernando Albino, ele foi professor, ele foi político, ele foi militar, ele foi poeta, ele foi jornalista, ele foi palestrante. Então, ele teve sempre muita destreza em todas essas áreas do conhecimento, né? E eu acredito que seria impossível a gente se deter a tantos feitos entre esses anos de 1924 a 1954. E depois da sua morte, então, ele ainda seguiu sendo homenageado, né? Então, ele foi homenageado com nome de rua, né? Uma das principais ruas na época foi nomeada com o nome do Fernando Albino. Escolas, né? Muito bem, nome de escola, nome de rua, Fernando Albino da Rosa. Maria Isabel da Rosa, muito obrigado por ter nos ajudado a resgatar uma figura que partiu cedo na cronologia do tempo, 1954, e que ainda hoje é citada, é lembrada e agora homenageado por esse projeto. Muito obrigado. Jairo, eu que agradeço, e se eu puder deixar um registro, né, de um exemplo do legado do Fernando Albino, é desse trabalho árduo, né, um trabalho de amor pelas pessoas, por essa terra, por Santa Rosa, né, por sempre carregar o nome do nosso município, com muito amor e com muito carinho.
Muito bom. Muito obrigada. Maria Isabel da Rosa, bisneta do poetinha Fernando Albino da Rosa.